Pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje é dia de MBA Cast e vamos receber dois professores que, se vocês ainda não ouviram falar, calma que vocês vão ter a chance de conhecer um pouquinho mais hoje. São dois professores que fazem parte do nosso curso do MBA em Data Science Analytics, que tem inúmeros artigos publicados e que com certeza vão fazer parte da carreira de vocês em algum momento, se quiserem conhecer um pouco mais sobre Data Science Analytics. Vou começar pedindo para que vocês se conectem conosco nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube, LinkedIn, até no TikTok. E preparem-se, afinal, este momento foi feito especialmente para vocês. Professores, é com muita alegria que recebo vocês nesse MBA Cast. Quero começar pedindo para que vocês se apresentem, porque tem gente que ainda não conhece essas duas celebridades do MBA Uspesal, que o professor Luiz Paulo Fávero está com você. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Luiz Paulo Fávero, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, querida Amanda Deschen, também Otávio, que está aqui tornando possível essa gravação aqui dos estúdios. Eu sou professor titular de Ciência de Dados e Analytics da Universidade de São Paulo e coordenador do MBA USP-Exalc em Data Science e Analytics. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a definição de machine learning, sobre aplicações, tanto em ambientes acadêmicos como organizacionais. Também vou falar um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão nesse MBA Cast intitulado Modelos de Machine Learning para Tomada de Decisão. E como a gente disse, vamos falar um pouquinho também sobre as diversas técnicas, como operacionalizar, e sempre à luz ou com pano de fundo do nosso MBA USP-Exalc em Data Science Analytics. Antes de começar, quero passar a palavra para o meu querido amigo, professor Wilson Tarantin Júnior, que está aqui com a gente. Uma honra fazer mais esse MBA Cast com você, professor Wilson, para a gente poder bater um papo sobre esses instrumentos, essas ferramentas, esses modelos de machine learning. Professor Wilson, tudo bem? Oi, professor Fávero, tudo bem com você? Oi, Amanda, tudo bem? É um prazer participar com vocês aqui dessa conversa, né? Eu espero que seja proveitosa para todos, né? O nosso objetivo é trazer bastante informação sobre o curso, né? O nosso MBA em USP-Exalc, em Data Science Analytics. Eu espero que realmente seja proveitosa em termos de informações e em termos de esclarecimento sobre o campo de atuação, e sobre todos os detalhes que a gente possa trazer aqui para vocês. É um prazer, professor. Amanda, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos, professores. Vamos começar o nosso MesaCast, que, como o professor Luiz Paulo Fávero falou, tem essa temática de entender como que o Machine Learning pode ajudar na tomada de decisão. Eu sei que recentemente, inteligência artificial, Machine Learning, robótica, engenharia de software, tudo isso tem se tornado, assim, parte cada vez mais de todas as áreas, professores. Então, a ideia aqui hoje seria a gente contar um pouco, e eu queria ouvir de vocês com essa primeira pergunta, como que vocês definem o papel do Machine Learning na tomada de decisão de empresas modernas? Assim, a gente sabe que muitas empresas ainda nem conhecem o Machine Learning, então fiquem à vontade para trazer os exemplos e cases de vocês. Legal, legal, querida Amanda. É uma pergunta extremamente importante e o nosso MBA USP-Exalc em Data Science Analytics ele foi construído pensando na perspectiva do processo de tomada de decisão a partir dos outputs que são gerados quando da estimação de modelos. Para que a gente possa entrar um pouquinho mais no detalhe da resposta, especificamente dessa pergunta, vamos definir machine learning, propriamente dito, né? Machine learning, ou aprendizagem de máquina, está dentro do grande guarda-chuva ciência de dados, né? Vamos dar um passo para trás. Ciência de dados comporta basicamente um tripé, né? Comporta o uso dos fundamentos
de cada uma das técnicas que são utilizadas. Então, não dá para você falar de ciência de dados sem entender um pouquinho de fundamentos estatísticos. O professor Wilson, inclusive, nesse momento, está oferecendo a disciplina de estatística no módulo introdutório do MBA USP Exalc em Data Science Analytics, ou seja, não dá para você falar de ciência de dados sem ter os fundamentos estatísticos, os fundamentos de pesquisa operacional, os fundamentos algébricos, matemáticos, que vão servir de alicerce para a estimação de modelos, sejam modelos diagnósticos ou modelos preditivos. O segundo pilar, igualmente importante, é o pilar da programação, ou seja, da interface que a gente tem, ser humano, com a máquina, para que a máquina entenda o que a gente está transmitindo, não numa linguagem como o português, o francês, o espanhol ou o inglês, mas numa linguagem de máquina, para que a máquina consiga, então, entender o que a gente está transmitindo e aí processar aquele algoritmo a partir daquela transmissão, daquela informação em linguagem de programação. Linguagens de programação existem as mais diversas, então a gente podia falar, por exemplo, do Stata, do SAS, do Minitab, do MATLAB, do Gretel, do SPSS, do R e do Python, né? Eu falei algumas aqui, o próprio Status Studio, a gente pode utilizar o SQL, TypeScript, JavaScript para criar uma série de ambientes para a implementação desses códigos. E as duas linguagens mais utilizadas hoje no mundo em ambientes acadêmicos e organizacionais são o R e o Python. Né? Essas são linguagens gratuitas e com uma capacidade enorme de estimação dos mais diversos tipos de modelos. Hoje, o nosso MBA USP Exalc em Data Science Analytics está pautado pelo oferecimento dos códigos de todas as disciplinas, quando isso tiver necessidade, em Python, porque nós acreditamos que o Python hoje seja a linguagem de programação mais utilizada no mundo, até um pouco mais do que o R. Se você falar de modelos especificamente estatísticos, modelos econométricos, modelos de machine learning, talvez haja um empate, mas quando a gente começa a falar da produção desses modelos em nuvem, quando a gente começa a subir esses modelos para otimização e recebimento de dados em tempo real e o algoritmo sendo atualizado em tempo real, aí a gente começa a falar do favorecimento, algumas vantagens do Python sobre o R nesse tipo de processamento. Então, o segundo pilar, o pilar da programação, da linguagem de programação. E o terceiro pilar, igualmente importante, é o processo de tomada de decisão. Se não vira o código pelo código, se não vira o statistic case pelo statistic case. E nós não formamos apertadores de botões. Na verdade, nós formamos profissionais que tenham condições de utilizar os modelos para fins de tomada de decisão nas mais diversas áreas do conhecimento, nas áreas da saúde, nas áreas das ciências sociais aplicadas, nas áreas das ciências exatas. Muito bem. Então, dentro desse grande guarda-chuva ciência de dados, a Amanda, inclusive, tocou nesse termo de maneira muito apropriada na pergunta. A gente dá para, inclusive, ir para uma abordagem mais de construção de software, dá para engenharia de software, né? Então, o professor Wilson e eu estamos também envolvidos no MBA USP Exalc em engenharia de software. Né? Dá para você pensar sobre essa vertente, eu vou construir um software que vai, uma aplicação, seja uma aplicação web, seja uma aplicação que vai rodar no seu celular, mobile, etc. Está dentro desse grande guarda-chuva. Não, mas eu não quero ir para esse lado, eu quero ir para um lado da produção de modelos em nuvem. Então dá para você falar de cloud computing, tem uma disciplina só de computação em nuvem no nosso MBA USP Exalc em Data Science Analytics. Dá para você falar sobre a perspectiva da aprendizagem de reconhecimento de padrões em profundidade, então dá para você falar de deep learning. Agora, de maneira geral, quando a gente fala de machine learning ou aprendizagem de máquina, que a máquina aprender com o comportamento dos dados, a reconhecer padrões naquele dataset, etc.,
naquela linguagem de programação, a gente está falando, então, de machine learning, de reconhecimento de padrões. Então, quando a gente pensar em machine learning, a gente está pensando em reconhecimento de padrão. Eu gosto dessa definição. O pessoal fala, machine learning é aprendizagem de máquina, ok, mas o que a máquina faz? Aprende o quê? Aprende a reconhecer padrão no comportamento dos dados. Sejam dados estruturados como um banco de dados, né, renda e consumo de pessoas, de famílias, famílias na França, famílias no Brasil, famílias na Itália, famílias no Uruguai, por exemplo, para dar um exemplo, dados estruturados ou dados não estruturados, como, por exemplo, um vídeo que é feito a partir de um drone em cima de uma lavoura. Então você começa a reconhecer padrões a partir das plantas, né, que estão disponibilizadas e muitas vezes a incidência de pragas naquelas plantas, naquela lavoura. Então, quer dizer, dados não estruturados, você pode também reconhecer padrão, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem. E aí a gente começa a ter, então, muitas vezes, um reconhecimento profundo de padrões, aí o machine learning passa por um nome mais recente, o deep learning, né, que é o reconhecimento profundo, que utiliza, inclusive, redes neurais, pode chegar até redes neurais convolucionais, etc. Bancos de dados que não são mais num plano, são num cubo. Então, um vídeo, uma imagem, como é que eu consigo extrair padrões? Mas para que eu preciso extrair padrões? Eu preciso extrair padrões para avaliar um comportamento. Comportamento esse que pode ser um diagnóstico da situação existente, por exemplo, um diagnóstico para determinado tipo de doença, como um exame, por exemplo, de câncer de mama. Então você tem os pixels, você tem a imagem, você tem as tonalidades que remetem à cor, e com base num padrão de comportamento, que é a ausência daquela doença, eu faço um diagnóstico sobre a propensão daquela pessoa ter ou não aquela doença. Ou não só uma avaliação exploratória ou diagnóstica, mas também uma avaliação para fins preditivos. Então, eu construo um modelo de previsão de demanda, um modelo futuro, um modelo a partir de uma equação. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra agora para o professor Wilson, mas nesse sentido, a gente então pode estratificar, grosso modo, os modelos de machine learning em dois grandes blocos de reconhecimento de padrões que vão ser utilizados para fins de tomada de decisão. O primeiro grande bloco, o bloco dos modelos não supervisionados de machine learning, ou seja, os modelos diagnóstico, os modelos exploratórios, em que a gente não faz usufruto da supervisão das observações presentes no banco de dados para inferência do comportamento para outras observações inicialmente não presentes no banco de dados. Não, eu não faço isso, eu só avalio correlações, eu avalio agrupamentos, eu avalio associações entre observações daquele diagnóstico sem a preocupação com a construção de modelos, equações preditivas que podem ser utilizadas para outras observações. E, do outro lado, os modelos supervisionados de machine learning, que são os modelos preditivos, modelos inferenciais, modelos confirmatórios, e que você tem, então, com base em alguns critérios, condições de inferir comportamentos para outras observações nem presentes na amostra. Por exemplo, algoritmos de deep learning como Sensor Fusion, que são algoritmos, por exemplo, Sensor Fusion que estão hoje em veículos autônomos, em drones de entrega da Amazon, em gôndolas inteligentes, né, que você consegue, até mesmo utilizando, a Amanda falou de robótica, até mesmo utilizando algoritmos que envolvam técnicas de radar, odômetro, distanciamento, filtros de Kalman, tudo isso para você ter condições de inferir comportamento a partir de comportamentos previamente existentes. Não é à toa, e humildemente eu falo isso, que o meu querido amigo professor Wilson Tarantin é o responsável
por todo o módulo de técnicas não supervisionadas de Machine Learning aqui no nosso MBA especial aqui em Data Science Analytics, e na sequência a gente entra com os modelos supervisionados de Machine Learning, que eu tenho o prazer de ministrar uma parte também desse módulo. Então, se quiser até entrar, complementar, professor Wilson, entrar no detalhe das técnicas que a gente usa, inclusive, porque isso pode ser muito útil para o pessoal que nos assiste, e as respectivas aplicações, né, nas mais diversas áreas do conhecimento. Professor Wilson, por favor. Sim, com certeza, professor. Bom, eu vou, já que você comentou, né, que recentemente a gente ofereceu o módulo introdutório, é, e o nosso módulo introdutório é dividido em duas grandes disciplinas, né, são os fundamentos de estatística, e na sequência, os fundamentos, né, introdução à programação com o Python. Então, nesse contexto, neste primeiro módulo, eu costumo sempre trazer para os alunos, né, uma perspectiva, uma abordagem inicial do machine learning para tomada de decisão, né? E eu costumo sempre fazer da seguinte forma, né? Atualmente, a gente, e seja em qualquer área do conhecimento isso, né? Isso se aplica em qualquer área, é, você pode pensar qualquer que seja mesmo, né? A gente tem um conceito que é aquele conceito de tomada, né? Tomada de decisão com base em dados, né? Então, ou seja, é o uso dos dados que você gera ao longo das suas atividades para tomada de decisão. Vai ser uma tomada de decisão fundamentada, né? E que permite que você tome decisões provavelmente melhores, né? Para o futuro aí. Então, basicamente, como que a gente traça vamos dizer, esse caminho para tomada de decisão baseada em dados, né? Basicamente, você recebe um banco de dados, correto? Com as observações que você tem sobre sua área de atuação. E esse banco de dados, ele precisa passar por um procedimento de tratamento dos dados, né? E é justamente nesse momento do tratamento dos dados que entram as ferramentas de machine learning, né? Então, imagine, você tem os seus dados como um input, esses dados vão ser processados por meio desses modelos de machine learning, tá certo? E dentre eles, o professor Fábio já adiantou para a gente que a gente pode separar eles em alguns grupos, né? Mas, por exemplo, os modelos não supervisionados de machine learning ou os modelos supervisionados de machine learning, não é verdade? E aí, é claro, é sempre importante, né? Também é um ponto que o professor Fábio já adiantou para a gente preza bastante por passar, por transmitir os fundamentos dessas técnicas, né? Não só a aprender o código pelo código, rodar o código para obter um output, mas não, né? Por isso que a gente tem um módulo introdutório de fundamentos de estatística, não é verdade? Então, é, esses modelos de machine learning são fundamentados nos fundamentos estatísticos, né? Então, todo o processamento desses dados que ocorre por meio desses modelos, dessas técnicas, nós transmitimos, né, ao longo das aulas para que vocês tenham um fundamento, conheçam internamente o processo de funcionamento desses algoritmos, para que quando esses gerem os outputs, você consiga interpretar aquele output de uma maneira mais adequada, que você tenha exatamente os detalhes sobre aqueles resultados gerados pelos softwares, né? Basicamente, então, imaginem um processo em que você coloca o seu banco de dados como um input, você processa aqueles dados por meio de modelos de machine learning que vão resultar nos outputs dos modelos, ou seja, nos resultados dos modelos. Mas a gente sempre preza por conhecer a fundo todas as etapas desse processo, né? Conhecer conceitos de manipulação de dados, né? Manipulação de dados que eu digo é tratamento de dados, pré-tratamento de dados, né? Data wrangling. Conhecer a fundo os modelos de machine learning, não é verdade? Conhecer o que eles
fazem internamente, a gente pode pensar assim, né? E depois conhecer, saber interpretar esses outputs gerados. É claro que cada técnica tem seu output específico, né? Mas a gente preza por conhecer a fundo a interpretação de todo esse processo, né? Então, você, ao conhecer todas essas etapas, né, desde do seu banco de dados ali, né, passando pelo processamento por meio de modelos de machine learning até a etapa final ali, né, em você ter os seus suas tabelas, os seus gráficos, os seus elementos de output das técnicas, para que aquele procedimento inicial que eu comentei com vocês, a tomada de decisão baseada em dados, possa ser feito da maneira mais fundamentada possível, né? Então, é muito nesse sentido que eu vejo, né, o papel do machine learning nesse contexto atual, né? Isso é válido, pessoal, literalmente para qualquer segmento de atuação, para qualquer, seja no mercado, seja na academia, seja em qualquer setor, saúde, negócios, engenharias, e assim sucessivamente, medicina, e assim que já estaria dentro da saúde que eu mencionei, né? Mas qualquer ramo mesmo, né? Qualquer setor de atuação, você vai, né, se deparar com momentos em que a sua tomada de decisão pode ser melhorada se você utilizar essa tomada de decisão baseada em dados, né? Então, é muito nesse sentido que a gente contextualiza todo esse arcabouço, né, introdutório, aqui no MBA USP-Exalc em Data Science e Analytics. Professor, foi super legal que você trouxe, porque a gente tem duas histórias que eu lembrei agora de ex-alunos, um na área da saúde, o outro na área de direito, e eles, inclusive, utilizaram os conhecimentos que eles adquiriram no curso, aplicaram no TCC, e isso trouxe resultados que eles conseguiram, inclusive, publicar externamente. Então, o Fernando Biccioni, ele publicou em uma revista internacionalmente que é muito renomada, né, internacionalmente conhecida, e o Victor Vieira teve os resultados do TCC dele publicados no jornal Valor Econômico, ou seja, a pessoa entra no curso, aprende desde o módulo introdutório, e aqui, gente, não é propaganda, não, é verdade, porque esse módulo introdutório, mesmo você que tenha o conhecimento em Data Science Analytics, é legal refazer. É legal você que tem um conhecimento básico, assistir todas as aulas, relembrar muitos conceitos, aproveitar a maestria dos nossos professores que têm uma didática que sempre é muito elogiada pelos nossos alunos aqui, para que você possa, de fato, mergulhar nesse universo, né, professores? Que uma vez que você entra nesse universo, é difícil sair. E aí eu trago aqui mais uma questão para vocês, que é uma questão um pouco mais técnica, porque depois da aula que vocês trouxeram aqui, que os professores, eles deram aula para vocês, tá, gente? Então, pega lá, anota, dá até para dar, viu? E aí, já que eles já tiveram um pouco desse conhecimento que vocês compartilharam, conhecimento básico, eu queria uma pergunta um pouco mais específica aqui, hein? Vamos começar a aquecer. Professores, quais são os desafios específicos na modelagem de dados usando o machine learning? O que vocês veem hoje, assim, que até surgem mais de dúvidas nas nossas aulas também? É uma excelente pergunta, Amanda. Eu vou voltar um pouquinho na afirmação que você acabou de fazer, e aí eu vou engatar a resposta a essa pergunta. Hoje não existe uma distorção entre academia e mercado para a ciência de dados, ou a gente espera que essa distorção seja cada vez menor, né? É uma via de duas mãos, muita coisa a gente aprende no mercado, muita coisa a gente aprende na academia. Aliás, as melhores práticas, elas vêm principalmente no que diz respeito à utilização de determinadas modelagens, com retroalimentação do que está sendo utilizado no mercado nas mais diversas áreas. Você citou um exemplo de um aluno que publicou um artigo num periódico internacional relevante. Nós temos um aluno que publicou um artigo na PLOS ONE, que é uma das principais revistas, é exatamente esse caso que a nossa querida Amanda mencionou, a PLOS ONE, as principais revistas científicas do mundo,
né, na área da saúde, e um outro aluno que publicou num jornal com foco mais organizacional, no valor econômico também, é extremamente importante, com um público muito, muito vasto que tem acesso às matérias publicadas no valor econômico. Então, quer dizer, veja a importância que a gente dá para a utilização correta das técnicas, né? O professor Wilson colocou muito bem, não só o código pelo código, mas sim das técnicas para que a gente consiga reconhecer padrões, extrair outputs, né? E aí, então, as maiores dificuldades, né, ou aquilo que de fato pode representar as maiores angústias, as maiores restrições, eu vou citar alguns exemplos, para o professor Wilson com certeza vai complementar, mas eu acho justamente relacionados àquilo que a gente está enfatizando aqui, a questão dos fundamentos. A gente vê muito, adorei essa técnica, quero utilizar, nossa, essa técnica é linda, vai ficar ótima aqui no meu artigo, no meu TCC, na minha empresa, ok. Mas quais são os pressupostos da técnica? Qual tipo de variável eu posso usar naquela técnica, outro tipo eu não posso? Então, quais as estruturas dos bancos de dados e as escalas de mensuração das variáveis? Isso tudo a gente discute em profundidade no nosso MBA USP em Data Science Analytics. O professor Wilson bate muito nessa tecla também no módulo introdutório, porque existem técnicas que não podem ser utilizadas se determinado tipo de variável com aquela determinada escala de mensuração estiver sendo considerada. E o pessoal muitas vezes não toma esse cuidado. Então, você vai fazer uma avaliação de risco, por exemplo, soberano de empresas, né, por parte das agências como Moody's, Standard Poor's ou Fitch, por exemplo, são as principais agências de classificação de risco que existem no mundo hoje, para dar alguns exemplos. E aí todos nós já ouvimos falar que AAA, BB+, B-, etc., C+, são classificações qualitativas. E para eu fazer inferência para outras observações não presentes na amostra, eu preciso utilizar uma técnica inferencial supervisionada de machine learning que tenha por prerrogativa o uso apenas e tão somente desse fenômeno qualitativo. E não a gente utilizar, como a gente viu recentemente, inclusive, um caso de um estudo em que a pessoa, de maneira errada, fazia a ponderação arbitrária, chamava AAA de 1, BB mais de 2, B menos de 3, e assim sucessivamente, rodava uma outra técnica que tinha por prerrogativa o uso apenas tão somente de variáveis quant, ou seja, tem um erro na essência, tem um erro no fundamento básico, no V0 da técnica. Não dá para a gente continuar ouvindo no mercado, e muita gente ainda fala isso, não, ciência de dados é código, eu não preciso de estatística. Como assim? É a mesma coisa que um neurocirurgião falar que não precisa entrar na disciplina básica de fisiologia, que ele teve no primeiro ano da medicina. Não preciso de fisiologia. Não preciso estudar isso, não preciso nada. Eu sou neurocirurgião. Como assim? Você quer realmente extrair outputs corretos? Precisa ter a entrada correta das estruturas dos bancos de dados, das escalas de mensuração das variáveis. Então, o principal erro hoje, o principal equívoco, e muitas vezes desconhecimento, porque a área de ciência de dados, ela, como toda área importante, mas mais recente ou com crescimento muito forte, e que não é moda, não é moda. Isso aqui veio para ficar, porque isso é transversal para as mais diversas áreas, e não é aquela modinha de determinada área lá da administração, todo mundo fala, agora não sei o quê, daqui a 2 anos, não, agora não sei o quê, daqui a 5 anos, não, agora é mais para lá. Não, ciência de dados, na verdade, é a essência do processo de tomada de decisão, para reconhecer padrão, sem preterir a vida pregressa ou conhecimento do pesquisador. Agora, se você tiver experiência, conhecimento, vida pregressa e usar os artifícios da ciência de dados, você é imbatível. Né? Então, a área de ciência de dados, como eu estava dizendo, por ser mais recente ou por estar agora muito em voga, mas não é moda, veio para ficar, acaba sendo muito hype.
E tem muita gente hype hoje também, que precisa aparecer e ganha um like aqui, ganha um like ali, etc. Mas na hora que você vai olhar quais são os fundamentos, não, mas eu não preciso disso. Eu posso pular etapas, não pode. Ah, eu posso pular etapas, vou fazer um post, vou fazer esse algoritmo super bonitão, fazer esse gráfico, ok. Mas tem fundamento, está correto, são as variáveis corretas, ou o que a gente está extraindo ali não tem valor, não tem substancialidade amostral, não tem valor porque a gente não levou em consideração alguns critérios, algumas premissas, ou fez ponderação arbitrária das variáveis que estão sendo consideradas. Então, é importante existir uma relação entre o tipo de técnica, seja uma técnica, e aí nós vamos entrar mais no detalhe. Eu acho que é legal falar um pouquinho, se você assim concordar, professor Wilson, mas um overview rápido entre as técnicas e os tipos de variáveis, tal, mas seja uma técnica não supervisionada de machine learning, seja uma técnica supervisionada de machine learning, seja um ensemble models, um modelo combinado também supervisionado, como uma árvore de decisão, um bagging, uma random forest, que é uma forma de bagging, um boosting, um XGBoosting, uma rede neural convolucional, chegando inclusive em algoritmos de processamento de linguagem natural, até mesmo os grandes modelos de linguagem, LLM, como, por exemplo, inteligência artificial generativa, o ChatGPT, é um exemplo clássico que a gente imputa uma pergunta e, com base num algoritmo de busca e na construção de grandes modelos de linguagem, ele te dá uma resposta que leva em consideração todo esse fluxo de conhecimento que a gente está discutindo. Não dá lá na ponta para falar de inteligência artificial generativa sem a gente ter conhecimento dos fundamentos que levaram à construção desses algoritmos, entre os quais a própria estatística da busca. E isso a gente não discute. Por quê? Porque, nossa senhora, eu sou especialista em IA generativa, ok. Só que todo esse conhecimento, esse fluxo, precisa ser construído para que você tenha solidez, embasamento. E aonde eu sabe onde eu quero chegar na construção desse raciocínio? No seguinte: não é o software, não é a linguagem, é o fundamento. Porque amanhã não é mais o R, não é mais o Python, amanhã é o Julia, depois de amanhã não é mais o Julia, depois de amanhã é o Elon Musk Programming Software, ou sei lá o quê. E se você tiver os fundamentos, isso ninguém toma de você. Porque a migração, aconteceu isso comigo, professor Wilson. O professor Wilson e eu lá no SPSS, vamos para o Stata, fomos lá, teve uma curva de aprendizagem. Professor Wilson, há quantos anos já a gente se conhece, professor Wilson? A gente vai ter que agora dar uma adaptada para o R, tem uma série de coisas aqui que o R é melhor, ok, vamos para o R, e aí na sequência a curva de aprendizagem para o Python. Só que a migração, quando você tem, humildemente falando, os fundamentos, ela é muito mais suave, porque você não coloca a carroça na frente dos bois, você está fazendo certinho, você tem os fundamentos, e aí você migra, porque você sabe o que você quer, e você sabe onde você quer chegar e avaliar a qualidade e a estrutura daqueles outputs que foram construídos a partir de modelagem por meio de uso correto de bibliotecas de programação, etc., que levam em consideração data frames corretos, estruturas corretas, escalas de mensuração de variáveis corretas. Então, respondendo concretamente sua pergunta, minha querida Amanda Deschen, esse é um problema sério quando as pessoas querem pular etapas. Eu não sei se por ansiedade, se por hype, qual o objetivo, mas acabam não olhando concretamente para a formação da ciência de dados, que não é, obviamente, um dia para o outro, e a gente pautou toda a construção da grade do nosso MBA USP Exalc em Data Science Analytics nessa lógica. Meu querido professor Wilson, por favor. Bom, professor, de fato, né, partindo desse ponto final que você colocou, de fato, o software que você utiliza, ele é uma ferramenta. Pensem como se fosse uma ferramenta que, na verdade, vai aplicar aquele conceito central, né? Então, você conhecendo a técnica, né, como a gente está passando para vocês, né? Por exemplo, eu já vou comentar, né? Mas você conhecendo o que uma análise de cluster faz, você pode implementar uma análise de cluster no Python, no R,
O que importa é você conhecer o objetivo, conhecer a técnica, né? Que que os softwares estatísticos são uma ferramenta, né, que você está implementando, utilizando para implementar. Hoje no nosso aqui, no nosso MBA, os PESALC em Data Science e Analytics, a gente implementa em Python, né, quando pertinente, claro, nas disciplinas em que, em que o software é necessário, a gente implementa em Python, mas você conhecendo a técnica, né, você conhecendo o fundamento, você poderia implementar em qualquer ferramenta, inclusive nas próximas que vierem pela frente aí, né? Então, nesse contexto, de fato, eu também acredito que seja o principal desafio, né, dessa área, seja você, como eu posso dizer, relacionar corretamente, né, a análise mais adequada para o tipo de dado que você tem em mãos, né? Então, você fazer essa seleção das técnicas mais adequadas, das técnicas estatísticas, das estatísticas descritivas, depois das estatísticas para relações entre variáveis e depois para os próprios modelos multivariados, né? Então, escolher as técnicas corretas, fundamentadas, né? De forma correta, eu acho que é o principal, é a principal barreira, né? A principal dificuldade que a gente busca sempre superar aqui ao longo do curso como um todo, né? E aí, nesse contexto, né, trazendo um pouco dos exemplos sobre as técnicas, né? Algumas das principais técnicas que a gente apresenta aqui no MBA, nós podemos fazer essa segmentação, né, em dois grandes grupos. De fato, as técnicas não supervisionadas de machine learning, né, que são aquelas que não têm fins inferenciais, ou seja, são técnicas exploratórias dos seus dados. E, por outro lado, os modelos supervisionados, né, que são aqueles modelos em que você propõe relações, né, do tipo variável dependente em função de um conjunto de variáveis X, de um conjunto de variáveis independentes, né, ou explicativas. E mencionando alguns exemplos, né, é claro que esses modelos supervisionados, portanto, são aqueles em que você busca essa inferência para observações, né, para fins preditivos, previsões para observações de fora da sua amostra. Então, trazendo alguns exemplos, aqui a gente aborda nesta parte de não supervisionadas, de técnicas não supervisionadas, a gente aborda fundamentalmente três técnicas, né? A análise de cluster, né? A análise de cluster, também conhecida como análise de agrupamentos, em que o objetivo unir em grupos observações que sejam semelhantes entre elas, ou seja, você tem diversos grupos, de modo que as observações dentro de cada grupo são observações parecidas, e observações em grupos distintos são observações diferentes, né? Muito técnica comumente utilizada, por exemplo, para segmentação de clientes, né? Separação de grupos, né? Por meio de características. Então, essa é uma das técnicas não supervisionadas, né? Análise de cluster. Uma outra técnica não supervisionada a gente aborda também é a análise fatorial por componentes principais, né? Em que o objetivo é a extração de fatores das suas variáveis métricas, correto? Ou seja, uma técnica bastante utilizada para fins de redução estrutural, né? Imagine que você tem um banco de dados com muitas variáveis, né? E aí você reduz esse banco de dados a um número menor de fatores, e você, claro, espera que esses fatores representem bem, né, a informação contida nas variáveis originais, né? Então, a análise fatorial por componentes principais pode ser pensada como um agrupamento de variáveis, né? O análise de cluster é um agrupamento de observações, né? A análise fatorial é um agrupamento de variáveis. Inclusive, você pode utilizar a análise fatorial comumente utilizada para fins de validação de construtos, né? Para fins de criação de rankings, mas é uma técnica bastante utilizada também nesse contexto não supervisionado, né, de exploração dos seus dados. E uma terceira técnica muito interessante, né, uma técnica voltada para análise de variáveis qualitativas, é a análise de correspondência, né, em que o objetivo é a análise da associação entre as categorias das variáveis e um dos outputs principais é um mapa perceptual, em que você plota no mapa as
categorias das suas variáveis que você está analisando e, por meio de proximidade, né, você busca uma associação entre categorias, né? Então, uma técnica específica para análise de variáveis qualitativas, categóricas, né? E nesse contexto, né, a gente observa que existem técnicas específicas para cada situação e também para cada tipo de variável, né? Então vejam que de fato tem um componente de conhecer, né? Quando aplicar uma, quando aplicar a outra, qual é a finalidade de uma e de outra, né? Se a gente voltar para alguns exemplos dos modelos supervisionados, né? E a gente pensa inicialmente nos modelos de regressão, né? E quando a gente pensa nos modelos de regressão, são aqueles modelos no contexto dos chamados modelos lineares generalizados, né, GLM, você pode pensar na regressão simples e múltipla, né, para uma variável dependente, uma variável y, né, aquela variável que você está explicando, a sua variável de interesse, muitas vezes, né, para uma variável dependente métrica, né. É claro que tem alguns pressupostos, né, por exemplo, a aderência à normalidade, né, que são detalhes que são discutidos, né, mas que fazem parte daquilo que a gente diz, né, saber quando aplicar uma técnica ou outra. Depois, modelos de regressão logísticos, né, logísticos binários, logísticos multinomiais, para fins de análise de variáveis dependentes qualitativas, né, categóricas, seja uma y com duas categorias, seja uma y com três ou mais categorias. Também os modelos para dados de contagem, não é verdade? Ou seja, quando a sua variável dependente é uma variável métrica, mas proveniente de dados de contagem, não é? Que são aqueles dados discretos, né? E não negativos. Então, nesse contexto, você pode aplicar, por exemplo, um modelo de regressão Poisson, um modelo de regressão binomial negativo, inclusive, né? Na contextualização zero inflated, né? Quando você tem um excesso de contagens zero na sua variável y, né? Então, percebam que, de novo, é bastante informação, né? Mas é justamente para ilustrar esse nosso argumento, né? Vocês têm uma gama de modelos de técnicas de machine learning, mas nota-se que cada técnica é adequada para uma circunstância, não é verdade? Então, você tem modelagem específica para cada circunstância. E ainda nesse contexto também, né, você tem os modelos multinível, né, os modelos em que você reconhece o alinhamento nos seus dados, né, que seus dados possuem uma estrutura hierárquica de organização, né? Também nesse contexto, só que é um contexto GLM multinível, né? E também, ainda nesse contexto de técnicas não supervisionadas, só que a gente muda um pouco, né, a gente sai desse ambiente, entre aspas, né, GLM, modelos lineares generalizados, e a gente passa para modelos mais voltados, fundamentados em árvores de decisão, em que nós temos, por exemplo, as árvores individuais, né? Árvores de decisão são as árvores de decisão para fins de classificação ou para fins de regressão, que aí vai variar em função do tipo da sua variável y, né? Os modelos de classificação são modelos em que a sua y é categórica. Os modelos de regressão são... e aqui é importante não fazer uma confusão com as regressões lá do GLM. Então, por exemplo, uma árvore de decisão para fins de regressão é um termo utilizado quando a sua y é métrica, né? Mas ainda nesse contexto de árvores de decisão, que é um algoritmo baseado em partição dos dados, né? E essas árvores de decisão, elas servem de base para muitos outros modelos, né? Por exemplo, as random forests, né? Que são um tipo de bagging que se baseiam em árvores de decisão, né? Ou seja, partem do pressuposto de que se você gerar diversas árvores e agrupar, agregar os resultados dessas diversas árvores, você teria um preditor melhor. É uma random forest, né? Você tem os processos, que é um tipo de bagging. Você também tem os modelos do tipo boosting, né, que são modelos de treinamento sequencial, né, em que você estima um modelo e o modelo estimado busca corrigir os erros do modelo antecessor, né, então são modelos do tipo sequenciais,
são modelos do tipo boosting, e que também normalmente são baseados em árvores, né? O modelo base é uma árvore de decisão treinada sequencialmente, de modo que o próximo modelo busca corrigir os erros do modelo antecessor, né? Então, tanto bagging quanto boosting são modelos que fazem parte de um grupo chamado Ensemble Models, né? Modelos que agregam, agrupam predições de diversos outros modelos. Tá? E ainda nesse contexto, a gente pode pensar, claro, nas redes neurais, né, que servem de base depois para o deep learning, que também são técnicas adequadas para predição de variáveis métricas ou mesmo categóricas, né? Então, esses modelos todos, né, esses últimos que eu disse, as árvores de decisão individuais, a random forest, os boostings e também as redes neurais são técnicas que podem ter essa flexibilidade, né, para serem aplicadas tanto para uma variável dependente métrica quanto para uma variável dependente categórica, né? É claro que aí, né, você vai, de novo, entrar nos detalhes de cada um desse modelo, nas parametrizações, né? Esses últimos modelos são modelos muito fortemente influenciados por hiperparâmetros, né? Por regulações, né? Você regula os modelos, né? Então, assim, é claro que é uma quantia gigantesca de informações que eu falei em alguns poucos minutos aqui, mas é para ilustrar esse contexto de que quando a gente pensa em uso do machine learning para tomada de decisão, não é simplesmente, eu vou pegar esse aqui e aplicar aqui porque eu acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante, ou é o que o pessoal está comentando hoje em dia. Não, tudo tem uma justificativa, os modelos são adequados para certas finalidades, outros não, e é sempre importante você. E aí a gente sempre volta naquele ponto de partida, né, de você conhecer os fundamentos do que você está fazendo, né, do que você está aplicando, né? Independentemente independentemente da área, da sua finalidade, né? Você conhecendo o que está por trás ali, né, daquele algoritmo que você está aplicando, sem dúvida você vai ter um processo, né? Voltando naquele processo, né, de você processar os seus dados para fins de tomada de decisão vai ser muito, muito mais bem feito, muito melhor, né? Perfeito. Eu só queria complementar, na verdade, vocês percebem que o professor Wilson deu uma aula para a gente de relações entre técnicas, escalas de mensuração de variáveis e estruturas de bancos de dados, né? E tudo isso está dentro do nosso MBA USP Exalc em Data Science Analytics. Voltando à pergunta da Amanda, quais os desafios específicos na modelagem de dados usando machine learning, toda essa resposta, toda essa explicação, essa análise que o professor Wilson e eu fizemos, foi com uma perspectiva técnica. Agora, olhando um pouquinho mais a floresta lá de cima, e não o foco na árvore, um outro desafio que eu queria só deixar registrado aqui, não é o desafio da perspectiva técnica, também inteiramente importante, mas não é o desafio da perspectiva técnica, é o desafio cultural também, que está aí para a gente tentar vencer o tempo inteiro nas organizações, nos projetos, o tempo inteiro. Eu estava fazendo uma palestra há uns 5 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho antes da pandemia, e essa palestra era para C-levels, né, para diretores, presidentes de empresa. E aí, no momento que a gente estava falando sobre a discussão da importância de ciência de dados, machine learning, analytics, etc., um presidente de uma empresa multinacional, alemã, mas que opera aqui no Brasil, o presidente levanta e fala assim: ok, professor Fávero, eu entendi tudo isso, mas se eu for aplicar tudo isso, meu time não vai ter tempo para trabalhar. E aí ele complementa e fala assim: então quer dizer que agora você está dizendo que não é mais uma cultura customer driven, agora é uma cultura data driven? E aí, na hora me pegou aquele negócio, eu pensei e falei assim: bom, primeiro, se o time não tem tempo para trabalhar, talvez é porque não esteja implementando esse tipo de conhecimento. E segundo, nunca deixou de ser cultura customer driven, nunca. Sempre é com foco no customer, no cliente, no mercado. Mas você pode aprimorar
a sua operação e a sua entrega a partir do uso de data-driven para ter foco em customer-driven. Então, não são mutuamente excludentes. Então, você percebe a barreira cultural que a gente tem o tempo inteiro vencer nas organizações. E aí, para devolver a palavra para a nossa querida Amanda, é o seguinte, hoje os desafios na formação de times de ciência de dados consiste na identificação de profissionais que tenham o conhecimento técnico, o conhecimento tecnológico e o conhecimento estratégico do negócio, conhecer o negócio. E que essa análise seja pervasiva para toda a organização, ou seja, não uma análise que está restrita ao departamento de ciência de dados. Vou falar lá no marketing, não me enche. Vou falar lá no jurídico, sai para lá, não tenho tempo. Vou falar lá no contas a receber, vou falar na controladoria. Não, na verdade, você pode, por exemplo, criar um modelo de jurimetria para tentar antecipar a propensão que determinado funcionário vai pedir demissão, por exemplo. Ou seja, isso é responsabilidade da área de ciência de dados ou da área do jurídico. Claro que o jurídico tem os dados históricos que a gente pode utilizar para fins de antecipação de comportamento, perceba? Então, é por isso que hoje as empresas, o desafio está aí, não é ter o foco no técnico ou outro foco no tecnológico, na programação, é criar times que o mercado chama muito assim, times que tenham as mais diversas competências para a utilização das mais diversas ferramentas de ciência de dados, é por isso que a gente chama de times unicórnios. Agora, não existe uma pessoa unicórnia que conheça tudo de técnico, de fundamento, de programação, de tecnológico, do negócio, etc. E acredite, se tiver essa pessoa, difícil pra caramba para encontrar e mais difícil ainda para reter. E é por isso que a gente precisa ter a formação, que é o que a gente está humildemente propondo, e a gente sempre discute a nossa grade no MBA USP Exalc em Data Science e Analytics. Querida Amanda. Ai, gente, acabou o nosso tempo aqui do MesaCast. Eu tenho certeza do MBA Cast, eu tenho certeza que vocês já estão com vontade de saber mais, então fiquem atentos. Logo sai o segundo episódio. Vocês podem conferir, inclusive, a gente está fazendo o MBA Cast de vários cursos, foi citado hoje aqui sobre engenharia de software, a gente falou agora, o professor Fávero citou sobre a cultura data-driven, que está muito relacionado também ao nosso MBA em Digital Business, afinal, tudo é digital, tudo é dados hoje, pessoal, e isso até a gente estava conversando aqui anteriormente, não é que a gente está falando para colocar, que é o hype, que igual o professor falou, já é competência necessária, sabe? Então, espero que vocês tenham aproveitado o tempinho com os nossos queridos professores aqui. Então, se vocês fizerem a lição de casa direitinho e prestarem atenção no que eles falaram aqui hoje, eu tenho certeza que se vocês decidirem por fazer parte da nossa turma do MBA em Data Science Analytics, vocês já começam um pouquinho na frente. Professores queridos, gostaria de convidá-los para deixar uma mensagem final. E essa vai ser diferente. Eu queria que você deixasse uma reflexão para quem está aqui com a gente hoje. Bom, eu gostaria, claro, de convidar a todos, né, para que venham fazer parte aqui do nosso MBA, USP Exalc em Data Science Analytics. Eu acho que a gente transmite informação com profundidade, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? É compartilhar muita informação, compartilhar também as ferramentas, né? Que são ferramentas muito úteis na prática também. A gente sabe que também não, não basta apenas o conhecimento com profundidade das técnicas, da estatística, mas também é preciso aplicar isso na prática, né? Então, por isso que também a gente traz para vocês, quando necessário, aí nesses modelos de machine learning, o código, né? O Python, porque também é importante, né? Aplicar, a gente saber como usar, né? E o curso é realmente bastante completo, bastante repleto de informações. E fica o convite aí para que vocês venham fazer parte aí do MBA USP Exalc em Data Science Analytics, tá bom? Aguardo vocês, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Nessa mesma linha, o curso foi montado para que ninguém tenha
que levar suas dúvidas para casa sem ter a possibilidade de que alguém vá respondê-las. Nós temos, além de toda a coordenação dos professores, nós temos um grupo grande de professores assistentes, monitores, que acompanham as aulas e que estão a todo instante presentes para tirar dúvidas. Eu sempre costumo dizer, e de fato é verdade, ninguém fica sem resposta, né? Então, nós estamos aqui na USP Exalc, no formato EAD nos MBAs, desde 2010, ou seja, aí há 14, quase 15 anos de oferecimento desses cursos com um nível de qualidade e satisfação, felizmente, bastante elevado. E no que diz respeito especificamente ao MBA USP Exalc em Data Science Analytics, nós recebemos, e é por isso que a gente acorda todo dia e vai trabalhar. Nós recebemos a todo instante mensagens de agradecimento, consegui entrar na área, consegui mudar de área, consegui ir para a área de ciência de dados, consegui arrumar emprego na área, professores, muito obrigado. Então, são elogios o tempo inteiro aí para a Amanda, para o Wilson, para toda a estrutura, porque, na verdade, a gente tem uma responsabilidade, que é colocar mais atributos no seu cinto de ferramentas. É como se tivesse um cinto, um cinturão de ferramentas. E o mercado é competitivo. Então, cada vez mais, né, a gente tem que ter diferencial de carreira e ter diferencial de conhecimento, diferencial no conhecimento para aplicação das mais diversas técnicas de gestão. Quando a gente fala ciência de dados, a gente está, de fato, falando de processo decisório. Então, o curso é montado com esse cuidado, com esse zelo. O pessoal pergunta para a gente, eu tenho Mac, eu tenho Linux, eu tenho Windows. Todo o curso foi estruturado para que você tenha acesso às instalações, os pacotes em Mac, em Linux, em Windows, com toda a assistência. Não temos problemas em relação às instalações dos pacotes com os nossos alunos, então tudo isso foi pensado para que você tenha esse diferencial de carreira. Então, agradeço pela oportunidade, um prazer, uma honra ter feito esse MesaCast, esse MBAcast para vocês, com vocês. Meu querido amigo, professor Wilson Tarantin Júnior, muito obrigado. Otávio também que está com a gente aqui na gravação, na transmissão, aqui nos estúdios, muito obrigado pela competência de sempre. E minha querida amiga Amanda Deschen, também muito obrigado pela competência, pelo carisma e pelo brilhantismo, como sempre, na condução aqui dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professores. Bom, gente, quando começou esse MBAcast, eu falei para vocês, quem não conhece ainda professor Wilson e professor Fávero, já passou, entendeu? Agora vocês já conheceram e nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma, porque toda vez que vocês se encontrarem com eles, eu tenho certeza, e eu já os conheço já fazem alguns anos, vocês vão sair com algum tipo de aprendizado. Então, aproveitem aí para procurá-los nas redes sociais, para lerem mais no nosso blog do MBA USP Exalc, que tem entrevista com os dois, hein? Então, não deixem de conferir essas entrevistas. Se o MBA estiver fazendo sentido para você neste momento, contate a nossa equipe e a gente se vê numa próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.